Olá, bem-vindos a mais um programa Vida Consciente. Estamos hoje na Brahma Kumaris junto com Ken O'Donnell. Seja bem-vindo. O Ken tem uma história vastíssima, até difícil de posicionar e nomeá-lo, né? Mas além de escritor, compositor, músico, consultor, foi quem trouxe a Brahma Kumaris aqui para o Brasil. E a gente vai conversar um pouco, trazendo toda essa história, né, de como essa pessoa incrível aqui conseguiu fazer tudo isso, dessa bênção, desse momento que é a meditação. Ken, gratidão por estar aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade. A gente conversou bastante antes e eu gostei da proposta, gostei do programa, maravilhoso. Então, olá a todos. Obrigado de novo. E Ken, como eu estava te comentando, eu ganhei na última vez que estive aqui da Brahma Kumaris um livro da Lena e fiquei impressionado, talvez seja a palavra, com a história de vida do Ken. É uma honra estar aqui, é um prazer, é uma felicidade estar aqui contigo. Como o Ken lá atrás veio achando essa é a sua essência, talvez, né? Tá. Como achou essa essência dentro dessa tua caminhada, que é totalmente singular, né? Na verdade, a história de todos nós é muito singular. Se você pergunta a qualquer um se você é especial, sempre é. Ele vai dizer sim, sou especial. Agora, sim, eu estava nos anos 70, como muitos jovens, muito inquieto. E eu decidi ir da Austrália para a Europa por terra. A maior parte, obviamente, a Austrália é uma ilha, então a primeira parte tinha que ir por barco, né? Mas eu levei 6 meses para fazer essa viagem. E nessa época eu tive o contato com as diversas tradições religiosas. Então, na Tailândia, budismo, por exemplo. Indonésia já é islamismo. E aí foi Índia, hinduísmo, depois Paquistão, Afeganistão, Irã. Isso foi antes das guerras. Então, países maravilhosos. Eu acho que muita coisa é destruída agora. Turquia, finalmente cheguei na Europa. Mas isso me abriu muito. Aliás, por um lado me abriu, mas por outro lado criou muito mais confusão na minha cabeça. Então eu tive essa sensação de que eu precisava me dar um tempo para tentar entender um pouco o universo. Para digerir tudo isso também. Digerir, né? Então, naquela, assim, eu acho que insensatez de jovem, eu mandei uma carta para minha mãe, meu pai: olha, gente, eu vou ficar 6 meses incomunicado, tá? Então, e como era a carta, não tinha endereço para mandar a resposta? Não, então, depois eu entendi que era extremamente irresponsável fazer um negócio desse. Mas como tinha muita confiança na família desde sempre, passou, né? Aí eu decidi ir para um lugar para realmente entender o que era meditação. Eu estava comigo, o que me inspirou, a autobiografia de Mahatma Gandhi, que chama-se Experimentos com a Verdade. Você falou a verdade. E aí, nesse livro, ele usa sua própria vida, seu próprio corpo, inclusive, como um laboratório para testar as ideias dele. Então, isso me inspirou. Eu vou fazer isso. Tinha outro livro que era a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda. E aí nesse livro ele recomendava, inclusive, era bom ter um período de retiro. Tá bom, vou fazer isso. Então eu estava em Londres, estava trabalhando com um músico, estava muito difícil, aí eu estou fora. Então eu peguei carona até o sul da Espanha, atravessei
para Marrocos e foi caminhando em direção a Tanger. Tem uma pequena mordida de Espanha em Marrocos chamada Ceuta. Aí eu fui lá e fui caminhando. Vi uma antiga fortaleza espanhola abandonada numa península muito linda, né? Um lugar paradisíaco. É aqui que eu fico. Então entrei, dei uma limpada. A única coisa que eu tinha comigo, eu tinha um violão que, aliás, acabou salvando a minha vida. E tinha uma cópia do Dhammapada, que é a escritura principal dos budistas, uma cópia do Evangelho, uma cópia do Alcorão, uma cópia dos Upanishads, que são discursos, né? São diálogos entre mestres e discípulos, uma cópia do Bhagavad Gita. Primeiramente eu vi que tinha tanta coisa em comum, eu fiquei confuso. Mas como é que eles estão brigando tanto? Estão todos falando a mesma coisa? Mas eu estava meditando, considerando. Eu confesso, o violão me salvou porque o pessoal local, os camponeses, vendo que eu tocava, eles me convidaram, através de sinais, para ir para o vilarejo deles. Então, todo sábado tinha a sessão com eles, músicas fantásticas, né? Eu tocava e em troca eles traziam comida para mim. Então, foi troca especial. Mas, enfim, finalmente eu cheguei à conclusão que eu não vou entender essas coisas sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu voltei para Londres e umas semanas depois tomei contato com Brahma Kumaris. Depois aí o resto é a história. O resto é o resto da história da minha vida, né? Isso abriu muitos caminhos para mim. Primeiramente eu fui tocado, porque eu tinha conhecido muita gente nessa viagem, né? Aí na Brahma Kumaris vi que eles praticavam e não falavam muito. Então isso me chamou a atenção. Aí eu gostei. Especialmente a profundidade do conhecimento espiritual que eles estavam ensinando. Isso me chamou muita atenção. Eu já comentei aqui num programa atrás, quando a gente fez com a Sister Rádio, que não há tanto tempo, mas há mais ou menos 30 anos atrás, foi onde eu também comecei, foi dentro da Brahma Kumaris com a Raja Yoga. Raja Yoga não é uma prática de meditação. Raja Yoga é uma vida. Yogi, a vida de yogi, é ser um yogi. A verdade é que a meditação tem esses dois lados. Tem certamente uma prática, que na verdade não é exatamente uma técnica. É você conversa com você mesmo sobre suas verdades profundas, suas verdades intrínsecas. Então é tipo falar palavras repetidas. E basicamente tem 4 tipos de meditação. Tem 50, 70 variedades de meditação hoje em dia na praça, né? Mas basicamente são 4 tipos. Tem aquele que, se você imagina a mente como um campo onde um jogo está acontecendo, não é um problema da mente, é um problema do jogo, né? A mente é o campo só. Então, se tem um jogo muito violento, a mente sente isso. Tem um jogo mais harmonioso, a mente sente isso. Então, o objetivo de alguns é aquietar essa atividade mental, tipo Zen, né? Realmente é muito útil, você deixa zerado, né? E você remove o jogo, praticamente. Então, tá lá a mente limpinha. Por enquanto. Agora é difícil chegar a esse estado. E, na verdade, o natural não é não pensar. O natural é pensar. Se você tem pensamentos positivos, qual é a direção de sua vida? Positivo. Se você tem pensamento negativo, qual é a direção de sua vida? Inevitavelmente. E se você não tem pensamentos nenhum, qual a direção da sua vida? Então, mais ou menos,
O objetivo seria treinar os pensamentos e não removê-los. O segundo tipo, você, ao invés de remover, você substitui. Você coloca um som, uma imagem ali, e você mantém essa imagem no campo da mente, esse som repetindo no campo da mente. Tipo meditação com mantras. Que também aquieta, relaxa, deixa tudo tranquilo. Realmente é umas férias imensas de suas abobrinhas mentais. Mas finalmente você tem que voltar para a realidade, a vida prática. E aí você tem que começar a usar os mesmos jogadores. Tem aquele tipo mindfulness que é toda uma onda hoje em dia. Tem benefícios maravilhosos, tem estudos, milhares de estudos sobre o benefício da meditação, em que você está simplesmente observando o jogo. Entre outras coisas, você observa a inspiração, você observa o momento, você observa, né, os sentidos, mas também uma parte que você só observa a mente. Observando os pensamentos, você começa a diminuir a velocidade deles. Sem falha. Mas simplesmente porque você desacelerou-se, não significa que você se preparou para, por exemplo, enfrentar a perda de um ente querido. Raja Yoga, o desafio é você organizar seus pensamentos, não negá-los, não substituí-los e não simplesmente observá-los, mas transformá-los. Esse é o que tentamos fazer, portanto é uma coisa de vida e não é uma coisa de uma técnica. Você se treina para pensar melhor e pensar menos. E o que é extremamente profundo, né? Que é o que, a bem da verdade, o que todo mundo está hoje buscando. Dentro do contexto do que a gente está conversando agora, a gente vai ter que dar uma pausa, Ken, rapidinha para os nossos intervalos, e a gente já retorna, voltando ainda para o contexto da meditação, da Raja Yoga e também de como foi criada a Brahma Kumaris aqui no Brasil. Nos aguarde. Estamos de volta no nosso programa Vida Consciente com Ken O'Donnell. Ken, falando agora um pouco da Brahma Kumaris, dos 40 anos da Brahma Kumaris. A gente tem um lema de nós mudamos, quando nós mudamos, o mundo muda. Exato. A história do Ken é uma história que vem mudando também, né? Mudando o mundo. E a gente é a nós mesmos, né? Como que foi criar a Brahma Kumaris no Brasil há 40 anos atrás? É que como eu comecei no ano de 75, comecei a estudar e ensinar a meditação Raja Yoga. De Londres eu fui para a Austrália e comecei um centro lá em Sydney, que é onde eu nasci. Depois de 4 anos, lá na nossa sede na Índia, em Monte Abu, no estado de Rajastão, nas montanhas, um lugar bem remoto, que é a sede mundial da Brahma Kumaris. Eles tinham recebido um convite de alguém aqui no Brasil que estaria apoiando durante 3 meses alguém que estava com vontade de ir para o Brasil. Então, de lá, eles me convidaram, tá bom, eu vou lá. Eu me lembro que eu queria conhecer um pouco a América do Sul
De maneira que eu cheguei em abril de 79 em Colômbia. Eu fiz alguns programas na Colômbia, depois eu fui de novo por terra, descendo para Equador, Peru, Bolívia, e de La Paz eu peguei um voo e acabei em São Paulo. Então imagine, foi maio de 79. Eu não falava a língua, tinha pouco dinheiro, $200. E tinha muita vontade de ensinar, de passar o que eu tinha experimentado para os outros. Esse grupo inicial realmente ajudou, deu nota 10, eu acho, formidável a ajuda que eu recebi. Eu estava dando aulas individuais, então era como uma clínica médica, né? Médica, você de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11 e tudo voluntário, porque o nosso trabalho é completamente voluntário. Éramos pioneiros aqui no Brasil. Tinha apenas a meditação transcendental que eu saiba, que é a prática de mantras. Mas ensinar a meditação sem ganhar nada, só de coração dando, naturalmente você serve de coração as pessoas, os corações se abrem. Então eles começaram a abraçar a ideia. Começamos a criar volume. Então uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. Então hoje em dia nós temos 40 pontos de atividade no Brasil. E também do Brasil eu comecei o trabalho em Argentina, no Chile, em Peru, etc. e tal. Esses outros países. Só para colocar um pouco da representação da Brahma Kumaris no mundo. A Brahma Kumaris começou em 37, quando um empresário indiano teve uma série de experiências profundas espirituais e se tocou para começar esse trabalho com esses moldes, né, colocando as mulheres para tocar a obra. A maioria das nossas escolas são mulheres que conduzem as atividades. Que é um diferencial também, né? É um diferencial. E temos hoje, em maio, eu acho que deve ter uns 10 mil ou mais centros, pontos de atividade no mundo todo. Então é um trabalho que se expandiu. As pessoas organizam atividades, começam a ensinar meditação e as pessoas vêm, sentem benefício e começam a colaborar de alguma forma, com ideias. Alguns contribuem financeiramente, outros com tempo, outros com talentos e assim vai. Se expande. Eu acho que esse é o grande ponto, né, que a gente tem que mostrar. E aí isso não tem dinheiro, não se vive sem dinheiro, não se ensina se tu não está dentro de uma casa. Nós estamos aqui, eu acho que a Maria Helena me permite até comentar, a gente está dentro do centro de São Leopoldo, onde um dos participantes cedeu sua própria casa e mora junto aqui dentro, e aqui é o centro. Por quê? Porque foi tocado por essa verdade é uma verdade que faz parte de sua vida, e nada mais normal do que, se isso faz parte para mim... Você dê espaço. Né? Então eu acho que esse é um ponto, e o Ken deve vivenciar isso e ver isso... Muita assim, gente se prontifica para ajudar, mas na verdade alguns precisam mais, outros menos, né? Eu entendo que as pessoas têm capacidades diferentes, mas se você tem um poço que é 100% cheio, é 100% cheio. Agora, o que enche um poço não é muito demais para um dedal, né? Mas o dedal, quando está completamente cheio, é que está completamente cheio. Então, cada um é diferente, vai absorver o que pode e vai se tocar. Muitas vezes eu ouço pessoas que leem livros que eu escrevi, puxa vida, mudou a minha vida, mas lendo algum livro.
Eu, pessoalmente, eu preciso um pouco mais de leitura de livro. Mas, às vezes, é o que a pessoa precisa, né? E aí, eu como já estava te comentando, eu sempre tive uma carreira paralela, porque o trabalho voluntário é sagrado. Mas eu sempre trabalhava para sustentar minha vida, para ajudar mais no voluntário. E aí, nesse caso, eu entrei comecei como consultor. Isso também foi longe, porque eu estava, de repente, com altos executivos em grandes companhias. No planejamento, vale a pena aprender, ou mesmo na vida profissional tão atribulada, vale a pena aprender, fazer umas pausas significativas, em que você consegue se resetar, né? Dar um reboot na sua forma de pensar. Eu descubro, por exemplo, se eu paro 1 minuto de cada hora, os outros 59 minutos são maravilhosos, mais produtivos, mas eu tenho que me organizar mentalmente. 1 minuto, depois 59 minutos, depois outro 1 minuto. É maravilhoso, porque você começa a pensar o que você tem que pensar e não pensar aquilo que você não precisa pensar. E não perder o controle, né? Porque muitas vezes isso aqui vai indo, eu vou conseguir pegar lá. Quando pego de volta... A maioria se levanta de manhã com dificuldade, meu Deus, outro dia de trabalho, ai não. Aí vai, e são absortos pelo trabalho de tal maneira que no fim do expediente já estão exaustos e voltam para casa, comem alguma coisa, entram em estado de colapso na cama e no dia seguinte tem que alguém ir lá com a espátula para tirar o indivíduo da cama para levantar outra vez, né? Então é uma coisa que dá para viver a mesma vida diferentemente, dá sim. A mesma vida com as mesmas pessoas, os mesmos desafios, mas de outra maneira. E esse é um dos paradigmas a serem quebrados, né? Meditação não é algo para um monge, meditação não é algo que eu tenho que entrar para dentro de uma caverna e daqui a 10, 20, 30, 50 anos eu saio aprendendo a meditar. Então acho que essa é a nossa prática do dia a dia e o que a gente, né, tem que trazer de volta esse aprender a viver, aprender a nos conhecer, a ter a nossa essência de volta, a nossa propriedade de quem nós somos efetivamente. Então, se quiser, eu posso fazer uma... Já ia te pedir. Ajudar o que está ouvindo, ajudar a entender como equilibrar a vida um pouco. Nós temos uma parte racional, demasiado racional, analisando, pensando demais, e temos uma parte criativa e intuitiva que praticamente não acessamos. Mas, na verdade, eu tenho que sincronizar esses dois lados. Então, há algo aqui dentro que é a sede do processo consciente. Então, é o seguinte, vamos lá. Eu vou pedir que vocês se sentem de uma forma cômoda. A melhor postura é nobre. Você senta-se nobremente na sua cadeira. E você... não tem que deixar os olhos abertos, pode deixar os olhos entreabertos, desfocados. E aí você vai para dentro. E você, primeiramente, preste atenção no momento. Você está no presente, você não está no futuro, nem no passado. Já foi, não chegou. E você está percebendo as coisas que estão acontecendo à sua volta. E da mesma forma que você está sentado na sua cadeira, há um assento sutil onde a mente pode estar sentada. Sente-se ali mentalmente, na altura do meio da testa, alguns centímetros atrás.
onde todas as informações chegam do seu sentido e sua vida. Você sente-se ali, você se senta ali e você está sentado no seu assento de comando. E você é capaz de equilibrar tudo, porque você está no centro de tudo, no centro de sua vida, você não está mexendo, você é estável, quieto. Sente-se nesse estado, está estável, tranquilo, o mundo todo está girando à sua volta, mas você está quieto. Esse ser pensante, tranquilo. Aí você abre os olhos, refeito, pronto para as coisas que virão. Certamente você deu uma ajeitada, uma estabilizada, uma equilibrada e estamos de volta, pronto para a ação. Certo? Ken, obrigado, meus queridos, obrigado e até o nosso próximo Vida Consciente. Gratidão.